do momento em que a gente recebe um briefing até o momento que a gente entrega uma campanha, finaliza uma campanha, quais são as habilidades que a gente precisa ter. Como eu sempre trabalhei muito nesse 360, fazendo da etapa 1 a etapa final dos projetos, eu tenho experiência em todas essas áreas, então eu fui pensando o que a gente precisa saber, e são muitas coisas, então por isso que eu quis trazer aqui nesse curso para a gente aprofundar em cada uma das aulas quais são as habilidades que a gente tem que ter de acordo com cada etapa do nosso trabalho. Então, aqui colocando um pouco de forma mais clara para vocês, né, quais são essas etapas. A gente recebe um briefing da marca ou do planejamento. Normalmente o briefing vem da marca, mas eu coloquei o fato do planejamento também, porque quando você está em agência de publicidade, às vezes é comum você receber, né, o briefing da marca ir para o planejamento, aí o planejamento desdobrar aquilo, né? Qual é o comportamento daquele público-alvo que o cliente quer atingir, das classes sociais que o cliente quer atingir, etc. Qual é o perfil geral da audiência e como se comportam as pessoas que já consomem, as pessoas que não consomem, quais são os desafios ali, etc. E o planejamento já passa isso um pouco mais mastigado, digamos assim, em forma de um briefing também. Então, isso também pode acontecer, e eu quis trazer essas duas possibilidades. Então, a gente começa ali pelo planejamento estratégico, que é o penso, né? Como é que, com que público a gente vai falar e de que forma, por que a gente vai atingir aquele público. Então, é muito dos porquês, né? Por que a gente vai fazer aquilo e como que a gente vai fazer aquilo, mas ainda no âmbito mais conceitual. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Né? Aí dentro do planejamento estratégico dá para apresentar junto a parte de criação, né? A parte criativa, né? Do que vai acontecer na campanha, como é que as coisas vão ser postadas, e a parte de mapeamento, né? No planejamento estratégico a gente já pode levar um pouco dos nomes, de repente, né? De que tipo de influenciador a gente vai levar, isso é uma coisa da parte conceitual que é colocada dentro do planejamento estratégico, mas a gente já pode levar, esses daqui são os tipos de criadores que a gente pode trazer para responder a esse briefing, para chegar nesses objetivos. Mas também a parte de criação e mapeamento pode estar dentro do planejamento tático, isso quando eles são feitos separadamente. E o planejamento tático é, de fato, o plano de ação, né? Como que a gente vai botar tudo aquilo em prática, o cronograma, de fato, quem são os influenciadores que a gente vai levar para aquela campanha, orçamento, então a gente fala, né, sempre vai descer a campanha, né? A gente tem o planejamento estratégico, que é aquele penso, e a gente vai descer a campanha para mostrar como é que aquilo tudo vai ser executado. E aí, nessa parte, como a gente já leva orçamentos, etc., entra também a nossa parte de negociação, né? Então, olhando aí, a gente já tem todas essas skills de planejamento, de criação, mapeamento, né? Que seria o desk research, né? Aquela coisa de saber procurar e saber encontrar pessoas novas, diferentes, de acordo com o nicho, etc. A gente tem a parte tática, então, né, como é que a gente vai operacionalizar tudo isso, e a parte de negociação, já são várias habilidades aí que a gente tem que ter como profissional de influência. E tudo isso junto forma a apresentação que a gente vai vender para o cliente, aí também mais uma habilidade, né? Vender os nossos projetos, apresentar, criar essa apresentação de fato, né? A apresentação em si, o layout, a narrativa da apresentação, tudo isso são coisas que a gente normalmente precisa fazer no dia a dia também. Mas também tem casos, hoje em dia é uma coisa que eu faço até que bastante, de você apresentar só o planejamento estratégico primeiro, e aí às vezes vai criação e mapeamento junto ou não, para o cliente entender, isso daqui que é nosso pensamento sobre o briefing que você nos trouxe. Tá no caminho? Beleza, tá no caminho. Aí faz uma segunda apresentação com planejamento tático, negociação, a gente desce a campanha. Então elas podem ser duas apresentações separadas, mas normalmente vai tudo junto numa apresentação só, porque a gente sabe, né, que nosso meio também é uma loucura, uma correria. Então a gente normalmente apresenta tudo de uma vez só. Aí voltou 5 vezes, né? Muitos ajustes, e a campanha finalmente foi aprovada. A gente entra na parte de operacionalização. Então a gente entra com um contrato, né? Deveria entrar com um contrato, pelo menos, né? Toda campanha deveria ter um contrato com os criadores e com a marca, obviamente.
caso não seja uma marca que tenha já um fee longo com a agência, já tenha um contrato maior. Mas, enfim, o contrato deve ser feito sempre com os criadores antes de se começar a criação, né? Então, isso também é uma coisa que é um skill que a gente tem que ter. Parece que é uma coisa assim muito, muito longe do nosso trabalho, mas não adianta, a gente acaba tendo que entrar nessa seara e entendendo de cláusulas e das implicações de um contrato e etc. E isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo e, óbvio, com a ajuda de outros departamentos, porque a gente também não vai redigir um contrato sozinho, né? Também não calma. E aí a gente tem, né, depois do contrato assinado, a gente envia o briefing para o criador, e aí esse briefing, ele normalmente vem da marca. Eu já vi agências que o atendimento faz o briefing, ou a criação faz o briefing, ou o próprio profissional de influência faz o briefing. Eu acho super estranho, eu acho que faz muito mais sentido o briefing vir da marca, que é quem de fato, né, tem toda a noção do que precisa ser feito naquele projeto, mas eu acredito que o briefing sempre deve passar pelo nosso crivo, sempre deve ser traduzido na linguagem do profissional de influência para que ele seja passado para o criador de uma forma que seja mais fácil dele entender, de uma forma em que estimule também a cocriação e etc. E vou falar um pouquinho mais sobre briefing mais lá na frente. E aí a gente entra na parte de cocriação. Né? Então o criador ali começou a trabalhar em cima do briefing e a gente pode co-criar com eles, né? Alguns são abertos, outros não, enfim, mas é sempre legal quando a gente tem essa oportunidade de co-criar, e eu acho que as coisas saem muito mais muito melhores, com melhores resultados, tanto para a marca quanto para o criador. E a parte de gestão de projeto em si, né? Então tem que contratar uma campanha que você vai contratar 2 criadores ou uma campanha que você vai contratar 200, né? Hoje em dia também é muito comum terem campanhas de micro-influenciadores com 100, 200, 300 criadores, né? Então, como é que você operacionaliza tudo isso? Como é que você sabe quem já postou, quem não postou, quem precisa postar, as datas, né? A entrega de conteúdo, vai e vem de aprovação com o cliente. Então, você tem que fazer esse meio de campo também, né, do feedback do cliente, não atrapalhar a criação do criador, e o criador também entender que a marca precisa de que certas coisas sejam cumpridas dentro do briefing, né? A gente fica muito nessa corda bamba de um lado e do outro. Isso também é uma outra habilidade que a gente tem que ter. E aí, entregue a campanha, feitos todos os posts, a gente tem a parte de relatório. Em alguns lugares existe uma equipe de BI, monitoramento, que faz esses relatórios. Então, normalmente, o profissional de influência reúne todos esses dados e passa para esse outro departamento fechar o relatório, mas em muitos casos também é o próprio profissional de influência que vai fazer.